Neste vídeo, abordaremos sobre a importância do tratamento fisioterapêutico ortopédico na COVID-19, dando ênfase na relação entre sarcopenia e COVID-19. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com COVID-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos, e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa. Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns a tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Muitas pessoas com COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, nos estágios iniciais da doença. É possível pegar COVID-19 de alguém com tosse leve e que não se sente doente. Alguns relatórios indicam que pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus. Ainda não se sabe com que frequência isso acontece. O modo de transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclado de computador. Os pacientes com a COVID-19 na fase hospitalar se encontram com suportes mecânicos, ou seja, ventilação mecânica invasiva. Além disto, a oxigenoterapia também poderá estar presente. Junto a estes mecanismos, vão estar sobre o uso de antibióticos e outros medicamentos para o tratamento de seus sintomas. Os indivíduos poderão ficar sob suporte de ventilação mecânica por mais de 15 dias devido às complicações respiratórias. O tempo em que o indivíduo infectado fica no hospital é muito grande, onde poderá trazer problemas em relação à imobilização, pois, por mais que faça alguns movimentos com o indivíduo, não é a mesma coisa do que ele estar deambulando e se movimentando sozinho. Então, a falta de mobilização ou a pouca realização da mesma deverá levar o indivíduo a ter síndrome do imobilismo. O que é essa síndrome? A síndrome do imobilismo é um conjunto de alterações que ocorre no indivíduo acamado por um período prolongado. Até 10 dias sem movimento é caracterizado como um simples repouso e não deve afetar a condição física do paciente. Após 12 dias, o caso já merece alerta para imobilidade e depois de 15 dias é considerado decúbito de longa duração. Os sintomas também podem variar, apresentando comprometimento na parte cardiovascular, respiratória, muscular, metabólica, dermatológica, funcional e emocional. O tratamento para a maioria dos casos são realizados com alongamento, exercícios musculares e respiratórios, mudanças periódicas de decúbito que reduzem a dor e a contratura gerada nos músculos atingidos. Efeitos deletérios do tempo prolongado no leito no sistema musculoesquelético. Os músculos antigravitacionais são os que têm maior perda de força quando comparados com outros músculos durante a inatividade, pois esses perdem o tônus quando não há descarga de peso. Esse grupo muscular perde proteína contrátil e há um aumento do tecido não contrátil, incluindo colágeno, enquanto o número de fibras musculares permanecem inalterados. O envelhecimento acarreta a diminuição da massa muscular, levando à perda da reserva funcional junto com a redução da atividade funcional, como uma perda da capacidade aeróbica gerada pela redução do uso de oxigênio pela musculatura periférica, e isso se agrava com o repouso no leito. Associado à sarcopenia, própria do envelhecimento, o repouso no leito pode elevar a taxa de perda muscular. O repouso resulta em diminuição da resistência, da força e da capacidade funcional do idoso. O
termo sarcopenia se refere a uma redução de massa muscular, diminuição de força muscular, declínio da velocidade de contração muscular e piora do desempenho físico, podendo ocorrer a substituição do tecido muscular por tecido gorduroso. A causa primária está associada ao envelhecimento, já a causa secundária está associada a outros fatores, como sedentarismo, repouso prolongado, baixo condicionamento físico, alimentação inadequada, desordem gastrointestinal, medicamentos que causam anorexia, distúrbios endócrinos e inflamatórios, além de anormalidades do metabolismo. Algumas doenças também podem levar à sarcopenia, como câncer, infecção, doenças pulmonares como DPOC, insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. A fisiopatologia da sarcopenia é caracterizada pelo estresse oxidativo, que é desencadeado através de fatores endógenos e exógenos, tendo como redução da síntese proteica, alterações da integridade neuromuscular, aumento da degradação de proteínas e conteúdos de gordura na musculatura. Fibras tipo 1 e tipo 2 sofrem um declínio de 20 a 50%. Os sintomas são perda de peso não intencional, exaustão, fraqueza e velocidade da marcha lenta. A imobilização pode levar a prejuízos na homeostase e redução da capacidade do organismo para suportar o estresse, fazendo com que fique vulnerável a diversos eventos de saúde, como quedas, institucionalização, hospitalização e mortalidade. Sabendo disso, a perda de massa muscular e de força ocorre em todos os pacientes que necessitam de repouso prolongado no leito. Com o repouso completo no leito, os adultos e jovens perdem cerca de 1% de massa muscular por dia, mas os idosos perdem até 5% por dia, em razão das concentrações do hormônio de crescimento diminuir com a idade. Evitar a sarcopenia em pacientes com Covid-19 é essencial para a recuperação. Assim, logo que houver segurança, o paciente deve sentar-se, ser transferido, ficar em pé e exercitar-se o quanto for seguro para suas condições clínicas. Os exercícios de hipertrofia ajudam a preservar a massa muscular em idosos e jovens, reduz tremores e a falta de controle durante as contrações musculares, pois aumenta o controle e o tônus muscular nos movimentos dos idosos. Por isso, os exercícios terapêuticos se tornam essenciais durante a quarentena, pois mantêm a função fisiológica e a reserva da maioria dos sistemas orgânicos, contribuindo para a luta contra as consequências físicas e mentais e a gravidade do Covid-19. Nesse sentido, o planejamento da terapia tem que ser associado ao condicionamento físico do participante, indo de cargas leves para elevadas, do fácil para o difícil, utilizando implementos de fácil manuseio como bastões, bola, halteres e faixas elásticas, e alguns exercícios utilizando apenas o peso corporal. A terapia inclui exercícios aeróbicos de resistência, equilíbrio, coordenação e mobilidade. Recentemente, alguns pesquisadores também sugeriram integrar o conceito cognitivo durante a reabilitação. Os exercícios ajudam o equilíbrio hormonal, reduzir o estresse oxidativo, induzir a síntese mitocondrial, altera a função imunológica e motora e melhora a capacidade muscular. A atividade aeróbica pode aumentar a área transversal das fibras musculares, o volume mitocondrial e a atividade enzimática, promovendo melhora da frequência de declínio na massa muscular e força ao longo dos anos. O exercício resistido aumenta o número e o tamanho das fibras musculares que melhoram o metabolismo da glicose na síntese muscular e de proteínas musculares. A prática de exercício de resistência é uma intervenção efetiva para aumentar a massa e força muscular em idosos, bem como melhora objetiva da marcha, velocidade e atividades espontâneas. Os potenciais benefícios a longo prazo são o menor número de quedas, aumento da mobilidade e da independência. Os exercícios resistidos
são caracterizados por realizações de contrações musculares contra alguma forma de resistência, que pode ser oferecida por pesos livres, elástico ou pelo peso do corpo. Os exercícios devem ser dinâmicos, englobando o máximo possível de músculos do corpo, utilizando tanto movimentos concêntricos quanto excêntricos. As evidências disponíveis indicam que a eletroestimulação, intervenção nutricional e os exercícios terapêuticos apresentam um impacto positivo. A presente evidência pode sugerir que terapias combinadas mostram melhores resultados do que abordagens isoladas. Cinco dicas para prevenir e ajudar a combater o coronavírus. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir, use o cotovelo para cobrir a boca. Não toque os olhos, nariz e boca. Mantenha a distância de no mínimo 2 metros de uma pessoa para outra. Se for possível, fique em casa. Estamos todos juntos nessa causa. Setor de Ortopedia, Universidade Paulista Unip. A fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar.